Oi, sumidos! Voltei! Nossa, que cara de pau, o cara fica 2 meses fora e aparece, finalmente decidiu dar as caras. O que aconteceu? Onde está a Vez Nobre? Se você está se perguntando isso, é porque você não me acompanha nas redes sociais, porque no Twitter e no Instagram eu ainda estava aparecendo um pouco. Estive focando um pouco na minha vida pessoal, passei por alguns problemas que requeriam atenção imediata e por causa disso eu simplesmente não tinha mais a mesma vontade de estar aqui falando com vocês. Não foi nada que vocês fizeram, agora eu dou a desculpa clássica, fui eu e não vocês, mas estou aqui de volta, sabe-se lá até quando, mas estou de volta. Tem também o fato de que eu estava tão de saco cheio de assuntos relacionados à política brasileira que eu não tinha nem vontade mais de ler as notícias, de comentar, de nada. Mas, enfim, estamos aqui de volta. Vocês não vão se livrar de mim tão fácil assim. De acordo com o meu último resultado laboratorial, a saúde está tinindo. Então eu vou continuar fazendo vídeo aqui por sei lá quantos mais 90 anos. Quem sabe? Será que o YouTube ainda existe daqui 90 anos? Se o Elon Musk não tentar consertar o YouTube como ele está consertando o Twitter, de repente essa plataforma ainda dura um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, não especificamente a Copa do Mundo, que eu estou acompanhando muito pouco. O último jogo do Brasil eu não vi absolutamente nada, não vi um frame sequer, só sei que a gente ganhou, tá bom demais. Vi o primeiro jogo com o meu irmão, foi bacana, foi emocionante, e essa Copa do Mundo é digna de nota porque ela é a primeira Copa do Mundo pós-bolsonarismo, e uma das muitas mudanças que o bolsonarismo causou no nosso país é a ressignificação da camisa da seleção. Eu nasci em 84, a minha primeira Copa do Mundo foi em 94, quando eu tinha 10 anos. Foi a primeira vez que eu vi, de repente, todo mundo sendo patriota. Todo mundo com as cores da bandeira, o pessoal botando bandeirinha nas ruas, pintando calçado e o caramba. E foi o meu primeiro conhecimento do que é esse sentimento chamado patriotismo, se orgulhar do seu país. Como um brasileiro que mora fora do país, eu provavelmente sou um pouco mais patriota do que a maioria, porque a maior parte das minhas lembranças do Brasil são lembranças positivas. Eu não estou exposto ao dia a dia no Brasil, eu não tenho que conviver constantemente com as dificuldades de morar no Brasil. Claro que por causa das redes sociais eu estou bem ciente, muito mais do que eu estava, sei lá, 10 anos atrás. Então, nos meus primeiros anos aqui no Canadá, eu ainda era mais patriota ainda, porque eu só tive vida de criança, basicamente, no Brasil. Então, a vida no Brasil nunca foi tão difícil assim pra mim, pra que eu reclamasse tanto. Por causa dessa saudade da terra-mãe, a maioria dos imigrantes tem em algum lugar na sua casa uma bandeira do Brasil, uma camisa da seleção e tal, e, como a gente sabe, esses símbolos foram cooptados pela campanha bolsonarista. E se você concorda comigo, sendo o Bolsonaro um fascista e seus ideais fascistas, para muita gente isso manchou um pouco a imagem da camisa da seleção, a imagem da bandeira, porque a gente passou a associar esses símbolos com pessoas que querem coisas que são muito contrárias ao que eu acharia uma coisa boa para o país. Todo o ódio do bolsonarismo, esse ódio contra minorias, ódio contra mulheres, ódio contra indígenas, tudo isso acabou, querendo ou não, infelizmente associado a essas imagens patrióticas, bandeira do Brasil e camisa da seleção. É uma coisa comum, o fascismo ele sempre tenta recuperar isso, esse nacionalismo bem superficial na verdade. Porque quando você pergunta para esses caras o que eles realmente gostam sobre o país, sobre a cultura brasileira e tal, você vai perceber que tem muito pouco que eles realmente gostam. Na verdade, tem muita coisa tipicamente brasileira que eles parecem odiar. Para eles, é uma coisa meio performática, é realmente usar uma camisa e literalmente só isso. Eles gostam de dizer que eles amam o país porque isso soa virtuoso. Eles estão sinalizando virtude, basicamente. Estão dizendo, olha, tá vendo? As minhas escolhas pro país são melhores do que as suas escolhas porque eu amo o país. Você não ama. A sua cor ali é vermelha. Eu amo o país, logo deve seguir logicamente que as minhas escolhas, o meu voto é o melhor pro país. Faz parte de toda essa dança, esse jogo político. Pois bem, há algum tempo existe uma controvérsia de se deve-se ou não tentar reconquistar esses símbolos. Eu tinha esquecido disso. Algumas coisas nunca mudam. Eu sempre fui da opinião que sim, a gente devia tentar reconquistar esses símbolos. Eu acho que os fascistas não deveriam tomar isso para eles. Então, quando a Copa do Mundo estava se aproximando, eu comecei a me indagar sobre isso. Será que a galera vai se sentir à vontade? Peraí, você tá me dando toque, mano. Será que a galera vai se sentir à vontade de voltar a usar os símbolos, de pintar o portão de casa, pintar a calçada, colocar as bandeirinhas Cara, era uma coisa muito nossa, é uma coisa muito tradicional da cultura brasileira. Até quem não gosta de futebol, que é o meu caso, entra nisso, tem boas memórias desse tipo de coisa.
A minha família, eu acho que o melhor exemplo de como o futebol é tão intrínseco à identidade nacional e, consequentemente, esses símbolos que representam a nossa seleção, é tão intrínseco à identidade nacional que até gente que não tem conexão com o esporte, ninguém na minha família curte muito esporte, meu pai nunca foi de assistir esporte, meu pai não torcia pra nada, nunca vi meu pai assistindo futebol, exceto durante a Copa do Mundo. E até a nossa família, que era tão alheia a isso, entrava no vibe, fazia todo aquele ritual de Copa do Mundo. Então, eu vi que muita gente está pensando que sim, a gente deve tentar reconquistar esses símbolos de volta, a gente não deve deixar isso aí na mão dos caras, deixar que eles controlem o que é a identidade nacional, não é como se só eles fossem brasileiros, afinal de contas, embora às vezes eu penso que é um pouco disso que eles querem estar insinuando, com se apegando tanto assim a esses símbolos nacionais. Para quem acha que a camisa da seleção está invariavelmente contaminada pelo bolsonarismo e por tudo que ele representa, né, durante esses últimos 4 anos, tem as opções, né? Tem a camisa azul, tem a camisa preta, que é bem bonita também, mas eu tenho um apego muito grande à camisa original da seleção. Então eu não comprei uma ainda porque não tive a oportunidade, eu quero poder comprar para ver os jogos e tal. Para quem se pergunta, eu não tenho TV a cabo há muitos anos aqui, na minha TV é só streaming e tal, e eu não pago nada dos pacotes especiais para poder acompanhar futebol, esporte, nada disso, e nem vou pagar porque, né? Então aqui geralmente a gente vai para algum bar, algum pub, e geralmente tá passando os jogos e tal, e você fica lá comendo e assistindo o jogo, é bem da hora. Os canadenses não se empolgam tanto assim com o futebol, com a Copa do Mundo, mesmo o Canadá estando na Copa do Mundo pela primeira vez em sei lá quantos anos, não é uma coisa que os canadenses ficam comentando muito. Agora tem muito imigrante aqui, e os imigrantes são extremamente fervorosos no que tange a participação das suas nações na Copa do Mundo. Mas o que você acha sobre isso? Você é favorável? Você pensa como eu, que a gente tem que sim tomar isso, a gente tem que... É triste que as cores do nosso país sejam cooptadas dessa forma. E como eu falei, isso acontece com o fascismo sempre. É o que aconteceu nos Estados Unidos, com o movimento pró-Trump, que é também o fascismo à americana lá, dos nossos vizinhos do sul aqui. E mesma coisa, eles gostam de se apegar aos símbolos nacionais, e a minha visão disso é que é uma forma implícita de dizer assim, olha, eu amo realmente meu país. Tu não ama. Tu é um comunista safado. Eu amo meu país e tal. E mesma coisa, né? Então eu acho que é triste. É triste, cara. Eu prefiro que os símbolos nacionais sejam de todos os brasileiros, a despeito de orientação política, e eu também prefiro que um movimento tão nefasto como o bolsonarismo não coopte os símbolos que eu tenho tanto amor e tanto apreço, como eu falei, sou imigrante no exterior, brasileiro no exterior, sente esse prazer de mostrar de onde veio e tal. Eu tinha uma camisa da seleção de muitos anos atrás, e eu sempre usava quando eu ia em eventos e tal, porque a gente gosta de poder mostrar, olha, eu sou brasileiro e tal. Geralmente outro brasileiro vem e fala com você, tem aquela conexão, é bacana. E hoje em dia eu acho que dá até medo. Eu tava numa churrascaria brasileira aqui há algumas semanas atrás e tava cheio de gente com camisa do Brasil. E eu fico pensando, mano, é triste que agora eu olho para essas pessoas e fico assim, putz, foda. Eu gostava mais quando tinha outro significado. Inclusive, um inscrito do canal foi lá e falou comigo, e ele não tava com a camisa da seleção, e eu pensei, bom, será que ele é? Será que ele não é? Porque assim, se ele me acompanha, ele deve saber qual é a minha opinião sobre isso. Ele não tá usando a camisa, então... E aí depois a gente esclareceu, a gente se falou no Instagram e ficou bem claro que não, o cara não é bolsonarista, nem coisa do tipo. Porque esse é o receio que a gente tem agora, mano, de ver alguém simplesmente trajando as cores do nosso país. Enfim, olha, eu tenho um monte de coisa pra falar, tem tanto assunto pra cobrir que eu deixei passar. Então eu estou feliz de estar aqui de volta com vocês, eu senti saudade de vocês demais. Se vocês não me acompanham nas redes sociais, me sigam, os links estão na descrição. E até a próxima, estamos de volta muito em breve. Não vou mais dar uma pausa de 2 meses não, fica tranquilo.